Bom dia, igreja, a graça e a paz do Senhor. Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Levanta a mão assim. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te abençoe. Alguém aí na galeria, Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos à Igreja Batista Alameda. E no final do culto eu quero pedir para você passar ali no balcão de integração. O pastor Maurício e sua equipe vai estar lá e dar um presente para você. Nosso pastor, esteja orando por ele, o pastor Daniel também estão lá no Rio Grande do Sul, fazendo lá um congresso e uma grande obra, e Deus tem movido tremendamente ali, em 3 de maio, na igreja do pastor Raimon, e vai ser uma grande bênção. Acho que amanhã ou terça eles estão chegando, pastor? Então, esteja orando pelo retorno deles e por aquilo que Deus ainda vai fazer essa noite, está fazendo nessa manhã, naquele lugar. Amém? Glória a Deus. Vocês estão bem? Então, hoje, o tema da nossa ministração é erros mortais. Meu Deus, pastor, o que é isso? Tem jogos mortais, jogos vorazes. Esse é erros mortais. Se preocupe, você vai ver que tem tudo a ver com tudo aquilo que a gente já cantou aqui nesta manhã, que é uma história de resgate, é uma história maravilhosa, está lá no livro de Ruth, mas é uma história que vai nos ensinar a nos posicionarmos e tomarmos decisões certas e fazer as escolhas certas para que a gente não erre e sofra as consequências. Amém? Então, abra a tua Bíblia lá em Ruth, capítulo 1, do 1 ao 5, estou na versão NAA, que diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, marido de Noemi, morreu. E ali ficou sozinha, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion e os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Deus nos deu algo poderoso, que é o poder de fazermos escolhas. E as escolhas que nós precisamos fazer todos os dias na nossa vida. Situações que se deparam diante de nós, todos os dias nós nos levantamos e nós temos o poder de escolher. E as escolhas que nós fizemos ou fazemos, elas podem trazer para nós conquistas, realizações, elas podem nos levar a lugares maravilhosos e viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, mas ela também pode nos levar a viver destruição. As escolhas que Elimeleque fez, levou ele à morte e os seus 2 filhos. Elimeleque era um homem que tinha o seu nome significava meu Deus é rei. Você já imaginou isso? Um homem que tinha um nome que significava meu Deus é rei. Fez escolhas erradas, ao qual trouxe uma destruição para a sua vida. Consequências terríveis. Meu amado, você já fez alguma escolha errada? Eu já fiz um monte. Eu já fiz um monte de escolhas que eu fiz erradas no longo da minha vida, principalmente na minha juventude. Eu creio que eu sofro consequências até hoje.
O tempo que eu me afastei de Deus, o tempo que eu, fui viver a minha vida do jeito que eu quis, eu tenho consequências, sequelas dessas decisões, essas escolhas que eu... Acidentes, marcas no meu corpo, perna, braço quebrado, pé, coisas que realmente me deixaram marcas terríveis. Mas a misericórdia de Deus me alcançou e me livrou. E me resgatou. E o que leva uma pessoa a fazer decisões erradas? O que influencia alguém a fazer as escolhas erradas? São coisas que nós precisamos parar para pensar diante das decisões que nós vamos tomar e que nós tomamos a cada dia. Eu quero falar de alguns erros que Abimeleque cometeu. E o primeiro erro foi que ele agiu conforme a circunstância que ele estava vendo. A palavra de Deus diz que veio fome em Belém. Um momento de fome. Mas aquilo não era novidade para o povo de Deus. O povo de Deus já tinha passado por muitas situações de fome. A palavra, ela nos ensina a andar por fé e não por aquilo que nós estamos vendo. Lá em em Gênesis 26, quando Isaac veio fome, Deus falou para Isaac: não saia daqui, não vá para o Egito, porque a palavra diz que houve fome como nos dias de Abraão. Isaac obedeceu a Deus, e ele semeou naquela terra, e no mesmo ano ele colheu 100 por 1, porque o Deus o abençoava. E agora, Abimeleque viu que estava com uma crise na casa do pão. E ele resolveu ir embora. 2 Coríntios 5, 7 diz: porque andamos por fé, e não pelo que vemos. O que você está vendo? Quantas pessoas que nessa crise que nós passamos, diante dessa pandemia, tomaram decisões que levaram eles à morte? Não só uma morte física, mas morte espiritual, morte de sonhos, morte de família, casamento, relacionamentos. Meu amado, olhar para as circunstâncias desfavoráveis e agir conforme estamos vendo, é achar que Deus não pode fazer algo diante daquilo. Parece que é como você limitar o poder de Deus. Ah, Deus não pode agir aqui. Como é que Deus vai me sustentar aqui em Belém? Eu tenho que ir embora, eu vou para casa, eu vou para a terra dos inimigos. Moabe. Eu vou para a terra dos inimigos e eu vou levar a minha família. Meu amado, um homem que tinha um nome, Deus é o meu rei, fez escolha como se Deus não fosse o seu rei. Ele fez escolhas como se Deus não fosse o seu Senhor, que não pudesse intervir naquela situação. Meu amado, dificuldades, situações difíceis, luta, guerra, adversidade, nunca foram problemas para Deus. Nunca impediram Deus de agir, muito pelo contrário. É nesse momento que nós temos que nos apegar a Deus. Porque Deus vai mostrar que Ele é Deus, em tempos bons e em tempos ruins. Deus é aquele que abre caminho onde não há caminho. Deus abriu o mar vermelho. Deus é aquele que fez o sol parar, a lua parar, parou o universo para que Josué vencesse uma batalha. Deus é aquele que disse a Pedro: vai lá, porque tem uma moeda num peixe, você vai pegar aquela moeda e pagar o imposto. Deus foi aquele que disse para Eliseu: olha, bota aqui o pau, porque o machado vai flutuar, ferro flutuar na água. Meu amado, Deus é aquele que multiplica pães e peixes. E Ele é tremendo.
E quando você para ver a multiplicação que Deus faz, que Jesus faz com aqueles pães, aqueles peixes, e a palavra nos ensina que com 7 pães e alguns peixinhos, Ele alimentou 4.000 homens, fora crianças e mulheres. Preste atenção. Com 7 pães. E sobraram 7 cestos. Mas com 5 pães e 2 peixinhos, Ele alimentou 5.000. Fora crianças e mulheres. E sobraram 12 cestos. A matemática de Deus é muito louca. Porque com mais, Ele alimenta menos e sobra mais. Mas com menos, Ele alimenta mais e sobra mais. Como é que é isso, gente? É para dizer, meu amado, você não olhe para o que é natural. Você não faça as suas contas racionais, porque a minha matemática é diferente. Não adianta. Com Deus, esse negócio de 2 mais 2 não é 4, não. Ele multiplica. Aquele homem que tinha o nome de meu Deus é rei. Parece que não se atentou aos milagres que já foram feitos, que Deus fez. Meu amado, no deserto, a nuvem guiava o povo. E o povo tinha que olhar para a nuvem. E onde a nuvem parava, o maná caía. Não era o contrário. Não era onde o maná caía que a nuvem parava. Não. Quem guiava era a nuvem. Não era o pão. Quando o povo olhava para o pão e queria guardar o pão apodrecia. Olhe para a nuvem. Olhe para o sobrenatural. Meu amado, se você olhar para as circunstâncias, você vai perecer. Mas se você olhar para a nuvem é a presença de Deus. E se você carrega a presença de Deus, onde a presença de Deus vai, tem milagre, tem suprimento, tem restauração, tem multiplicação, tem ressurreição. Só basta a presença de Deus chegar. Devemos, meu amado, andar na terra, olhando para o céu. Olha para a nuvem. Sabe por quê? Porque no céu não tem crise. A circunstância do céu não muda como a circunstância da terra, não. No céu não tem crise. E Jesus nos ensinou, assim na terra como é no céu. Olha para cima. Elimeleque agiu conforme ele estava vendo aquela circunstância. Veio uma crise. Segundo lugar, ele deu um destino profético mortal para os seus filhos. Como assim, pastor? A palavra que sai da nossa boca, ela tem um poder de vida e um poder de morte. Malom significa doença. O nome do seu filho, ele colocou doença. Quilion, definhamento. O mundo espiritual não tem coincidência. E ele se move de acordo com aquilo que você fala. Imagina aqueles meninos crescendo. Doença, definhamento, doença, definhamento. Uma hora a palavra se cumpriu. Morte. Tanta doença, tanto definhamento, foi definhando, morreu. Meu amado, quais as palavras que têm saído da tua boca sobre a tua vida e a tua família? Quais as palavras? Qual o nome que você tem dado? Tudo aquilo que envolve você. Qual o nome que você dá à tua casa?
Isso aqui é um inferno. Qual é o nome que você dá aos teus filhos? Qual o nome que você dá aos teus bens? Esse meu carro aqui não presta. É isso, é um aquilo. Qual o nome que você tem dado? Meu amado, aquilo que você abençoa se torna bênção. Porque Deus é poderoso até para transformar a maldição em bênção. Porque quando eu vivia na mesa do bar, eu comecei a namorar com a Meg me chamava de meu anjinho. Meu anjinho. E ela até me deu uma camisa assim. Tinha uma marca de roupa aqui. E aí ela comprou lá, diz, meu anjinho. Era um anjinho assim. E aí os meninos, os amigos diziam assim, quem chama isso de anjo é porque não conhece o capeta. E toda vez que a gente estava naquela mesa de bar, que vinha aquela conversa de religião, e ele dizia, e aí, você é o quê? Eu digo, eu sou crente. Tu é o quê? Crente? Tu é quente. Eu digo, não, eu sou crente. Eu só estou afastado da igreja, mas um dia eu vou voltar. Um dia eu vou me batizar e eu vou parar de beber. Todas as vezes que estava na mesa do bar, que vinha conversa de religião, a minha palavra era a mesma. De repente eu nem sabia o que é que eu estava falando. E o que Deus ia fazer com a minha vida. A minha mulher me chamava de anjinho. Meu nome não era nem Miguel. Se fosse, não tem nenhum anjo que eu conheço que chama o Avison. Já imaginou isso? Ô Avison, vai guerrear lá. Não tem, é Miguel, Gabriel. Meu amado, você precisa tomar cuidado com aquilo que sai da tua boca. Aquilo que você não abençoa pode se tornar uma desgraça na tua vida. Mas aquilo que você abençoa, mesmo sendo uma desgraça, pode se tornar uma bênção. Pode se tornar uma bênção. Elimeleque colocou o nome dos seus filhos de doença e definhamento. E eles morreram. Abençoe tudo que você tem. Meu amado, terceiro erro que ele cometeu. Ele saiu da casa do pão. Belém significa pão. Como é que o cara sai da casa do pão e vai morar na casa dos inimigos? Na terra de morte. Você sai da casa do pão porque o forno quebrou e o pão ainda não está pronto. O padeiro adoeceu e não está fazendo pão ainda. Aí você chegou na padaria e diz, olha gente, hoje não vai ter pão. Aconteceu um problema aqui na padaria, mas daqui a pouco volta. Ele disse, eu vou esperar? Eu vou comprar pão lá na terra do inimigo. Aí o cara saiu da casa do pão e foi para a terra de morte. Meu amado, existem lugares que trazem contaminação para a tua vida. Existem lugares que trazem enfermidade, esfriamento, destruição. E você precisa entender isso. Existem lugares que trazem morte para você. Morte de teus sonhos, mortes espirituais, morte de relacionamentos, morte de tanta coisa. É sério, pastor? É sério. E você precisa não entrar nesses lugares. Tem pessoas que te contaminam. E você precisa não andar com elas. Lá em Marcos 8, versículo 22 ao 25. Ele vai ficar passando aí, eu não vou ler. Jesus chega na aldeia chamada Betsaida. E aí, trazem um cego para ele. E aí, Jesus disse, cura esse cego. Jesus pegou o cego, tirou de dentro da aldeia. Cuspiu. O que é que você está vendo, meu filho?
Eu estou vendo o homem como árvores, andando. Aí as pessoas dizem assim, já vi trocentos pastores falar sobre isso. Ah, Jesus errou, acho que Jesus teve que tocar 2 vezes para ele ser curado. Meu, Jesus não erra. Jesus é perfeito. Jesus não precisa nem tocar para curar. Jesus queria ensinar algo poderoso àquele homem. E aí, o que é que você está vendo? Eu estou vendo homens como árvores andando. Você está vendo bem. Você está vendo agora como Deus enxerga. Jesus curou a visão espiritual dele. Porque só quem vê homens como árvores é Deus. Como árvores plantadas junto às correntes de água. Jesus precisava curar a visão dele espiritual, para ele enxergar onde ele estava, o que estava contaminando a sua vida. E aí depois Jesus foi, tocou de novo, e ele disse, agora eu estou vendo normal. Jesus disse para ele, não entre mais nesse lugar, vai embora daqui. Tem lugares que te trazem morte. Meu amado, uma pessoa com a visão espiritual curada, ela consegue enxergar o sobrenatural. Ela consegue enxergar como Deus enxerga. Jesus precisou tocar naquele homem para mostrar que ele precisava enxergar espiritualmente que aquele lugar era um lugar contaminado. Elimeleque teve um erro tremendo, ele não conseguia enxergar que o lugar que ele estava indo era um lugar de morte. Meu amado, se a sua fome for pelas coisas do alto, você vai ser saciado e vai se dar bem. Mas se a tua fome maior for pelas coisas da terra, você vai viver destruição. Então, a sua fome precisa ser mais pelas coisas de Deus, pelas coisas do alto, não pelas coisas terrenas. Aquele homem estava olhando só a circunstância momentânea daquela crise. A palavra de Deus diz em Provérbios 14, 12, que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao fim dele é caminho de morte. Um homem cego espiritualmente não consegue discernir se o caminho que ele está tomando é um caminho de morte ou de vida. Mas um homem espiritual discerne todas as coisas, porque ele tem a mente de Cristo, e ele vai enxergar como Deus enxerga. Meu amado, Belém, Jesus é o pão da vida, Jesus é o caminho, a porta, Jesus é o alimento, Jesus é aquele que nos protege, que dá direção, livramento, que derrama autoridade sobre a nossa vida. Esses dias eu aprendi uma coisa tremenda sobre a palavra pão. Tem um slide aí, meu amigo? E eu quero dizer para você aquilo que Elimeleque perdeu. O que ele perdeu? A palavra pão no hebraico significa lehem. Os estudiosos hebraicos não recriminem meu vocabulário. E ela é composta de 3 letras. Lamet, Het e Men. Lamet significa autoridade. Bota a segunda. Het significa proteção e cerca. E Men, novo, nascimento, alimento e águas. Vocês entenderam agora que Elimeleque não só perdeu o pão do alimento físico, mas ele saiu de Belém, da casa do pão. Jesus é o pão da vida. Ele saiu da proteção, ele saiu daquilo que é autoridade, ele saiu daquilo que podia dar uma nova vida para ele, um novo nascimento, aquilo que dá um alinhamento com o céu. Você já imaginou o que ele perdeu? Da proteção que ele saiu? Vocês estão aqui? Então dá um glória. Jesus é o pão que nos alimenta, mas Ele também é a nossa proteção. Ele é aquele que nos dá autoridade para vencer em meio às crises.
Ele é aquele que alinha o nosso coração com Deus. Ele é aquele que faz fluir rios de águas vivas dentro de nós. Então, se você está na casa do pão, não saia. Porque esse pão não só te alimenta fisicamente, mas espiritualmente. Você, a tua casa e a tua geração. E para isso, meu amado, você precisa estar nele. Você precisa se alimentar dele todos os dias. Você está aliançado com ele, seguindo ele. Se você fizer isso, vai ser muito difícil de você errar. Amém? Quantas decisões que você precisa tomar hoje? Quantas decisões? Você já consultou o Senhor? Consulte o Senhor. Não tome decisões sem consultar a Ele. Isaías 35, 8, diz assim: e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja tolo, não se perderá. Esse é Jesus. Mesmo que você não saiba nem o que você está, se você seguir o caminho que Ele te dá, se você seguir a Ele, que Ele é o caminho, você não vai errar. Meu amado, essa coisa de mudança, essa coisa de você andar no automático, muitas vezes te traz prejuízo. Sexta-feira eu ministrei sobre restituição. Que o inimigo muitas vezes vem roubar a tua alegria. E aí, quando eu cheguei, eu estacionei meu carro numa vaga que estava lá, tudo interditado, né? Aí eu coloquei meu carro, né, o seu Nick, bota aqui, eu coloquei ali. Não era a minha vaga que eu estou acostumado há mais de 2 anos que eu só faço da ré. E eu coloquei ali. E na hora de sair, eu fui sair. Aqueles caras fizeram algo errado. Porque eles, além de pintar, eles trocaram aquela coluna do lugar, velho. Porque eu não vi aquela coluna ali. E eu quebrei a minha lanterna e ralei o meu para-choque, só por Deus. Aí o irmão veio ali, que estava comigo, o inimigo veio roubar a tua alegria. Eu digo, Senhor, então me leve para comer alguma coisa. Eu vou me alegrar no instante. Ele me levou. Gente, automático. Uma mudança. Eu acostumado. Pronto. Precisamos estar atentos. Prejuízo está lá, mas a alegria está aqui. Meu amado, hoje Deus quer te colocar nesse caminho, onde há conserto, cura, transformação de vida, restauração, salvação, para a tua vida. Diante de toda aquela desgraça, Deus traz a graça, o resgate, um final feliz. Mas Deus precisou ver a escolha certa que aquelas mulheres agora iriam fazer. E a palavra conta que Deus voltou a abençoar Belém. E aí Noemi estava lá agora, sozinha, viúva. Viúva naquele tempo, meu Deus, com 2 viúvas. As noras, uma era órfã, o nome dela, e a outra, Ruth. E aí Noemi diz, olha gente, vocês podem ir embora, volta para a sua terra, fica aqui, eu vou me embora para a casa do pão novamente. Porque eu ouvi dizer que Deus está abençoando lá. Meu amado, é só por um tempo. Porque a palavra de Deus diz que a nossa leve e momentânea tribulação traz para nós um peso de glória. Ela é leve, ela é momentânea. A tribulação que você está passando hoje, você que está em casa, a tribulação que você está passando hoje, se você está com o Senhor, se você está no caminho dele, se você está ouvindo a voz dele, se prepare porque é leve e momentânea e ela vai passar. E aquela mulher voltou e disse para elas, olha, voltem, não adianta, eu não vou ter mais filhos. E se eu tiver filhos, não vai dar tempo deles casarem com vocês. Então vá embora. E órfão
olhou para Noemi, disse: estou indo, viúva. Tchau, viuvinha. E aí Ruth disse: não, eu vou com você. E Ruth fez uma aliança com Noemi: onde você for, eu vou. O teu Deus é o meu Deus. Onde você morrer, eu vou morrer. Minha amada, Ruth, ela era moabita. Moabe era descendência de Ló. Com as suas filhas. Quando Ló ficou bêbado, as suas filhas foram lá, tiveram relações com eles e nasceram. Nasceu a geração ali, Moabe e Amon. 2 povos inimigos do povo de Deus. Mas Ruth resolveu agora se aliançar a uma mulher de Deus. Uma mulher que estava indo para a casa do pão. E aquilo poderia dar um novo norte para a sua vida. E deu. Ruth significa amizade. Ela fez a escolha certa. Sem marido, viúva, decidiu seguir Noemi. Noemi significa amável. Mas Noemi naquele momento estava dizendo que ela era Mara, amarga, de tanto sofrimento que ela estava passando. Mas o nome dela significa amável. Ela escolheu fazer uma aliança com Deus, com o povo de Deus, com o Deus de Noemi. Abandonar os seus deuses, porque Noemi disse: vai lá e fica lá com os teus deuses. E ela disse: não, eu quero agora um novo tempo para a minha vida, eu quero fazer uma escolha certa agora. Ruth 1, do 14 e 19, diz assim: então, de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu te deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, eu irei. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. E o seu povo é o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até chegaram a Belém, a casa do pão. E aconteceu que ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntaram: essa não é a Noemi? Meu amado, Ruth resolveu fazer uma aliança de fé, de obediência, de honra, de respeito, de visão de futuro. Ela disse: com ela eu terei um futuro. Ela enxergou um futuro. Uma jovem, bonita, mas que estava passando por aquela situação, seguia uma senhora viúva, que estava sem esperança. Mas essa aliança colocou Ruth na genealogia de Jesus Cristo. Ruth foi resgatada por Boaz, casou e teve um filho chamado Obed, que gerou Jessé, pai de Davi, e ela entrou na genealogia de Jesus Cristo. Uma mulher estrangeira, moabita, que viveu um grande resgate, uma grande transformação, uma grande bênção na sua vida. Meu amado, mais vale uma cobertura espiritual em Deus do que riquezas. Cuidado com quem você faz aliança. Ruth significa amizade, amiga. Faz aliança com Noemi, que significa amável. Ela foi resgatada por Boaz, que significa força, e gera Obed, adorador. Você está vendo que desde o começo Deus estava falando com a gente? Nos louvores,
Na palavra do pastor Jefferson, adorador. Ela gerou um adorador. Meu amado, seja amigo. Firme uma aliança com aquele que é amável, o nosso Deus. Você será resgatado por uma força que vai gerar adoradores. Foi isso que Ruth viveu. Ela se aliançou. Ela foi resgatada por aquele que tem força. E ela gerou adoradores. Ruth 4, do 11 ao 17, diz assim: todo o povo que estava no portão e os anciões disseram: somos testemunha. E disseram a Boaz, quando foi resgatar Ruth para casar com ela, que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez com Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso de Efrata, e que seu nome se torne famoso em Belém, que com os filhos que o Senhor lhe der, dessa jovem, a sua casa seja como a casa de Pérez, o filho de Tamar, que deu, o filho que Tamar deu a Judá. Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ela teve relações com ela, ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação de vida, consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz. Para você, ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas que lhe deram nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram Obed. Este veio a ser pai de Jessé, pai de Davi. Você entendeu? Que ao contrário de Abimeleque, Ruth e Boaz receberam palavras proféticas de bênção sobre a sua vida. Enquanto Abimeleque botou o nome dos seus filhos de morte e defiamento, Ruth gera um filho e coloca o nome de adorador. Meu amado, Ruth foi resgatada seu nome, a sua história recebeu um livro na Bíblia. Meu amado, Deus pode, e Ele quer mudar e transformar a tua vida. Eu não sei o que é que você viveu até hoje. Eu não sei o que é que você está vivendo hoje. Eu não sei quais palavras, quais as decisões, as escolhas que você fez, ou que você está prestes a fazer, que pode te levar para um caminho de morte. Mas eu quero te dizer que Deus pode mudar a tua vida hoje. Ele pode te dar uma vida abundante. Ele pode trazer na tua vida um legado poderoso, como foi com Ruth. E te fazer abençoador de gerações. Eu quero que você feche os teus olhos por um momento, baixe a tua cabeça. Esse é o momento que você vai refletir sobre as escolhas que você fez e que você precisa, ou que você precisa fazer hoje. Se você precisa ser resgatado por Jesus hoje, se você precisa renovar a sua aliança com Deus, de repente você saiu da casa do pão, você abandonou a igreja, você abandonou os caminhos do Senhor, você deixou a casa do pão e ficou sem proteção, ficou sem autoridade. Se você precisa aprender a fazer as escolhas certas, se você precisa, ou se você está vivendo a destruição, hoje é dia de você ser resgatado.
Eu quero fazer esse convite para você. Quero convidar a igreja a ficar em pé nesse momento. Os levitas já podem vir. Se você está aqui nessa noite e você nunca fez uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, e você precisa fazer essa aliança como Ruth fez, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Eu queria orar por você. Se de repente você saiu da casa do pão, você se afastou, e você precisa voltar para Belém, para a cobertura, eu quero orar com você também. Se você está vivendo alguma situação que você precisa aprender a fazer escolhas, aprender a que Deus fale com você e te dê a direção certa. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, diante do altar de Deus. Sai do teu lugar. Essa vai ser a primeira escolha certa, maravilhosa, poderosa que você vai fazer nesta manhã, depois de ouvir essa palavra. Aprender a fazer as escolhas certas. Pastor, eu preciso de um milagre. Se eu fosse você, eu já estaria aqui na frente. Pastor, a minha família, o meu trabalho, a minha vida. Eu preciso ser resgatado, eu preciso viver uma nova vida, eu preciso viver um tempo novo. Pastor, às vezes eu faço escolhas sem pensar. Quando eu vejo, eu já estou lá. Vem aqui na frente. O Espírito Santo de Deus vai te ensinar a fazer as escolhas certas. Ele vai te guiar em todos os teus caminhos. Vocês estão aqui na frente. Só Ele tem palavras de vida. Ele é o caminho. Ele é que vai te colocar no destino ao qual você será abençoado. Ele é que vai transformar a tua vida. Ele é que vai reverter essa situação que você está passando para uma situação de bênção. Ele vai te levar, Ele vai te trazer de volta para Belém, Ele vai te alimentar, porque Ele é o pão da vida. Mas Ele não quer só alimentar o teu físico, não, Ele quer alimentar o teu espírito, o teu futuro. Ele quer te proteger, Ele quer alinhar o teu coração ao coração de Deus. Ele quer fazer você fluir rios de águas vivas dentro de você. Então fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, aqui estão teus filhos, Senhor. Aqui estão os teus filhos. Que a tua mão poderosa seja sobre eles. Que o teu poder e a tua graça se manifeste sobre eles, em nome de Jesus. Que o Senhor resgate cada um, Senhor. Que o Senhor perdoe as suas faltas, os seus erros. Que eles se coloquem diante de ti. Que eles renovem a aliança contigo. E que eles digam, Senhor, como Ruth disse: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Senhor, abençoa os teus filhos, traz um tempo novo, uma vida nova, dá a eles a sabedoria de tomar decisões, de fazer as escolhas certas, Pai, porque o Senhor é Deus sobre a vida deles. Abençoa, Pai, os teus filhos, abençoa aqueles que estão em casa, que eles sejam tocados pelo teu poder, impactados pela unção do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Faz a tua obra, dá um sinal do teu favor na vida dos teus filhos. Abençoa as suas casas, abençoa as suas famílias, o seu trabalho, em tudo aquilo que teus filhos colocarem as mãos, que haja prosperidade, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, o crescimento, que teus filhos sejam resgatados por ti, e aqueles que estavam indo para um caminho de morte,
achando que estava indo para o caminho de bênção. Senhor, que eles voltem atrás, e que eles ouçam a tua voz, e que eles ouçam o Senhor dizer: há um caminho aqui, meu filho, um caminho de paz, um caminho de prosperidade, um caminho de vida eterna, que nem um louco erra quando entra por ele. Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, Senhor. Coloca as tuas mãos assim. Toda igreja, que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor resplandeça o rosto sobre vocês e te dê a paz, que os seus olhos estejam fitos no céu, para trazer o céu para a terra, que o Senhor te faça grande nessa terra, porque Ele é um Deus grande. Que o Senhor te resgate, que o Senhor te abençoe, abençoe a tua casa, os teus sonhos, em nome de Jesus. Que te dê uma semana de vitória, um mês abençoado na presença dEle. Que o Senhor te dê um domingo do extraordinário do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, porque Deus vai mudar a tua vida, e Deus vai fazer você viver um novo tempo e uma nova história, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Voltem para o seu lugar por um momento. Que Deus abençoe vocês. Pastor Marcelo tem um recado para dar para vocês aqui. Gente, é bem importante. Eu vou pedir que ninguém saia. Eu vou pedir que você tome o seu lugar novamente. Só mais um minuto. A gente tem o compromisso de liberar vocês aqui ao meio-dia. Mas existem momentos especiais que a gente vive, momentos como esse, momentos de recomeço, momentos de novos começos. É diferente. Existe aquele momento que Deus te tira daqui, te leva para lá. Existem momentos que Deus te resgata e traz. Esse momento a gente tem visto e tem acompanhado. Eu vou chamar à frente Uzias, a Dorcas. Uzias, filho da irmã Zilda, um dos fundadores da Alameda, há 67 anos atrás, junto com uma comunidade de jovens da primeira Igreja Batista de Curitiba, fundaram aqui a Igreja Batista da Alameda. E hoje, eles estão, hoje, Deus está levando nessa semana, né? Deus os está levando para uma nova missão, para uma nova obra. E a gente não podia deixar passar essa oportunidade sem que ele pudesse se dirigir à igreja com essa palavra. Uzias. A gente só tem a agradecer a Deus esse tempo que Deus permitiu que a gente ficasse aqui na Alameda, né? O Marcelo falou 67 anos tem Alameda. Eu tenho 64, né? Então a gente nasceu aqui, né? E a gente viveu um tempo no templo antigo, que era bem aqui no meio, uma casa de madeira verde. Engatinhei embaixo dos bancos, né? E ali a gente cresceu até os 8 anos. Quando a igreja fez um templo novo, que ficou 40 e poucos anos aí, antes da tenda, né? Então a gente agradece a Deus por ter vivido todos esses ciclos, né? Nós vivemos os ciclos dos nossos pais, e depois vivemos o nosso ciclo também, como jovens e adultos. E nesse nosso ciclo, Deus permitiu que a gente fosse usado por Deus, pela graça dEle também, de conduzir várias questões importantes da vida da igreja. Uma das últimas foi a vinda do pastor Sebastião. A gente estava na coordenação do processo, e Deus nos honrou com graça, com misericórdia, né, de sabedoria, e esse processo deu certo, né? Eu nunca imaginava que eu ia sair da Alameda um dia, né? Mas nem o Marcelo disse que nem nós, né? Mas eu já tenho uma frase de volta, talvez, né? Uma frase assim, ó: quem retorna nunca partiu. Talvez Deus nos traga de novo aqui, né? Mas agora o nosso tempo é lá em Montenegro com nossa filha, né? Nosso genro, né? A Camila, o Pedro, e a nossa netinha Maitê, né? Que está para nascer no final de julho. Então a gente, como avós, estamos vivendo esse novo ciclo, né?
Mas tem uma frase muito bonita que eu aprendi com a Silvana Calisto, né? Toda mudança gera crescimento, né? Está sendo muito difícil sair de Curitiba, está sendo muito difícil sair da Alameda, né? Mas nós queremos nessa frase aqui, né? E quinta-feira de manhã a gente parte para Montenegro, né? Com o caminhão da mudança, né? Mas assim, a venda da casa é um testemunho muito bonito também, né? Eu vou resumir numa última questão, né? Comprou a casa quem realmente Deus definiu que compraria, né? E está aqui presente os novos proprietários, né? O David, a Dorothy, a Beatriz, se quiserem ficar de pé para a igreja conhecer. Eu não sei o nome dos pequenos que estão lá no Kids, né? Mas um grande prazer que vocês tenham ficado com a casa. Eles são evangélicos, devem liderar a célula, até onde eu sei, a Beatriz quer conduzir uma célula. Então, a casa vai continuar com um propósito. Não foi uma simples venda, né? Deus abençoe muito a vida de vocês. Estou fazendo votos que vocês fiquem na Alameda, mas sinto-se à vontade, né? A pressãozinha é meio grande, mas que Deus abençoe a vida de vocês, ok? Podem sentar, então. E é isso, nós vamos servir lá na PIB Montenegro com o pastor Marco, com a Márcia, né? E procurar ser bênção lá. Que Deus abençoe. Não sei se a Dorcas quer falar alguma coisa. Eu quero falar para o David, para a Dorothy e para a família, né? Que se vocês entenderem que esse é o lugar de vocês, aqui tem pão. Nós encontramos pão diariamente nessa casa, durante todos os anos que nós vivemos aqui. E a nossa oração é que, em vocês ficando aqui, vocês encontrem pão para o crescimento de vocês também e da família de vocês. E a minha palavra para a igreja é que vocês amem essa família tão ou mais como vocês nos amaram durante todo esse tempo. Sejam bem-vindos, David, profeticamente falando. Sejam bem-vindos à Casa do Pão. Amém. Pode ficar aqui, gente. Gente, olha só, eu tenho certeza que cada um de nós, sem exceção, pode dizer que foi bem recebido quando chegou. Amém? Amém. Amém. Para mim não foi diferente. Há quase 25 anos, quando eu cheguei aqui na Alameda, esse povo recebeu a gente, né? E com esse mesmo carinho a gente procura passar. Então, cada um de nós tem a responsabilidade de, quando receber novas pessoas, fazer com que elas se sintam bem também. Como família, assim nós somos. Eu vou pedir que você fique em pé mais uma vez. O pastor Wavison já abençoou a nossa saída. Mas eu quero muito fazer essa oração. Também aqui no musical de Páscoa, nós abençoamos o envio do Uzias e da Dorcas lá para Montenegro, né? A gente sabe que aquela família lá, a família do Senhor que se reúne em Montenegro, é uma família especial, tem levado de nós o que nós temos de melhor, não é verdade? E está indo mais um pedacinho. Quando ele diz que quem sabe vai voltar, gente, eu já falei para ele. A gente só está emprestando eles. Mas esse tempo que eles vão ficar lá, nós temos certeza que vai ser uma vida tão relevante no reino como foi aqui. Amém, gente? Estenda sua mão para cá. Mais uma vez, vamos orar por eles. Pai, nós já abençoamos o envio dos teus filhos para a cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul, para onde o Senhor levou também o pastor Marcos. Pai, esse é um tempo especial na vida do Uzias, na vida da Dorcas, tempo de recomeço, Senhor, tempo de envio, e todo envio que vem do Senhor tem um propósito. Nós abençoamos, Pai, como igreja, a vida dos teus filhinhos, Pai, no propósito que o Senhor tem para eles, e que a gente possa ouvir de lá, somente das bênçãos, que o Senhor tem plantado através da vida dos teus filhos, Pai. Nós também abençoamos nesse momento a viagem deles. Eles vão partir na quinta-feira, esse é o plano deles. Pai, vá à frente, prepare cada detalhe da viagem, o transporte, o trajeto, Pai, a recepção deles lá, Senhor, tudo que vai acontecer, nós abençoamos a vida do teu filho, que tem lançado nesse lugar, Senhor, através da sua família, através da sua vida, tem lançado nesse lugar sementes, cujos frutos temos colhido hoje, Pai. Nós lançamos essa palavra de bênção sobre a vida dos teus filhos, Pai. Orando agradecidos assim por todo esse tempo que o Senhor já tem nos trazido eles.
e os enviando, Pai, no nome poderoso e vitorioso de Jesus. Amém. Uzias, família, ao Senhor pela vida de vocês. Glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, com essa palavra, Deus abençoe o teu domingo. Nós esperamos vocês às 18h30 para o nosso culto da noite. Hoje, você que não sabia, hoje dia 15 de maio é o Dia Internacional da Família. Aproveite o domingo em família. E nós esperamos vocês no culto da noite, cuja mensagem vai falar exatamente a respeito disso. Até lá, queridos.